Então, com alegria, quero saudar todo o povo de Deus do nosso querido Brasil, que de norte a sul nos acompanha nessa manhã, rezando e querendo rezar com os seus bispos, que estão reunidos aqui em Aparecida, para a nossa 61ª Assembleia Geral Ordinária. Saudar também todos os que nos acompanham com seus trabalhos aqui na Assembleia, saudar o povo de Deus presente aqui e saudar você, querido irmão bispo, que com alegria, com devoção participa dessa celebração em que nós queremos lembrar aqueles que já nos deixaram. Queridos irmãos e irmãs, para a celebração de hoje, nos é sugerida a nobre intenção de rezarmos pelos bispos falecidos desde a última Assembleia Geral. Desde há muitos anos, também por força dos estatutos da Assembleia, o fazemos. Lembrar daqueles que contribuíram de maneira tão intensa na missão da Igreja, a ponto de serem chamados para esta missão do episcopado. É um dever para nós, mas é também uma honra, uma alegria, pois são pessoas que até a Assembleia Geral de 2023 caminhavam conosco, uns mais, outros menos, mas nos acompanhavam certamente. Talvez até um ou outro, é verdade, tenha participado no ano passado e outros já estavam recolhidos em suas casas, nos hospitais, cuidando da saúde. Pouco a pouco foram entregando a sua vida ao Pai Eterno. O Evangelho que anunciaram juntamente com suas obras, sua dedicação ao trabalho, continuam agora entre nós, fazendo parte do patrimônio testemunhal, metodológico, espiritual, profético, nas mais diferentes áreas de atuação da Igreja, nas áreas de atuação da CNBB nacional, dos diversos regionais e das inúmeras dioceses e prelazias do nosso país. Seus nomes, suas histórias, seus feitos, certamente o povo de Deus conhece e reconhece. Irmãos e irmãs, ouvimos no Evangelho de São João uma palavra que gostaria de destacar, com a qual certamente todos nós nos identificamos. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Deste olhar de Jesus sobre a multidão, a sua percepção, desta leitura de realidade de Jesus, ao ver a multidão faminta que vinha ao seu encontro, nasceu o milagre da multiplicação dos pães. Mas Jesus também aproveitou para refletir sobre o pão da terra, o pão do céu, refletir sobre a força dos pequenos, do pouco de cada um, para que não falte nada para ninguém. E ficou para nós a grande lição do reino de Deus e que nos provoca a auxiliar o nosso povo a valorizar a caminhada dos pequenos, a caminharmos em conjunto, conjuntamente, a vivermos, afinal de contas, a sinodalidade. Pois bem, os bispos cuja morte hoje recordamos, tiveram também eles multidões à sua frente. Muitas vezes perceberam que lhes faltava o pão de cada dia. Faltava o pão da palavra, o pão material. Certamente agiram a partir do seu conhecimento, da sua espiritualidade, seus relacionamentos, seus diálogos, etc. Recordemos, certamente aqui esses nomes nos dizem muito. Recordemos o profetismo
de Dom Ricardo Guerrino Brusati, Dom Geraldo Lírio Rocha, Dom Fernando Legal, o Cardeal Geraldo Magela Agnello, Dom Eurico dos Santos Veloso, Dom José Hering, Dom Mauro Morelli, Dom Walter de Azevedo, Dom Antônio Fernando Brocchini, e homenageando a todos os bispos falecidos desde a última Assembleia Geral, quero recordar o seguinte: da vida do Cardeal Dom Geraldo Magela, falecido no dia 26 de agosto de 2023 em Londrina. Nascido em Juiz de Fora, é o terceiro de 8 filhos de Antônio Agnello e sua esposa, Silvia Spagnolo Agnello. Iniciou seus estudos aos 12 anos no Seminário Menor Santo Antônio, doutorado em Teologia com ênfase em Liturgia, graduação em Teologia e Filosofia no Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo. Em 29 de junho de 57 foi ordenado presbítero. Em 5 de maio de 78, aos 44 anos, eleito bispo de Toledo, no Paraná, sendo ordenado pelo saudoso cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Em 4 de outubro de 82 é eleito arcebispo de Londrina e em 16 de setembro de 91 designado secretário da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos na Cúria Romana. Em 13 de janeiro de 99 é transferido para a sede São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil. Presidente da Comissão Litúrgica, membro da Comissão Episcopal da Pastoral da CNBB, segundo vice-presidente da CNBB, um dos 3 presidentes da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Completou 75 anos em 2008, quando por motivo de idade pediu renúncia à Santa Sé. Seu lema: a caridade com a fé. Com a saúde agravada desde dezembro de 2022, devido a um acidente vascular cerebral, estava em internação domiciliar no próprio apartamento em Londrina, onde faleceu aos 89 anos. Mas o que gostaria de destacar é que em 1983 teve papel de destaque na criação da Pastoral da Criança no Brasil, ao lado da médica sanitarista Zilda Arns, em Florestópolis, na Arquidiocese de Londrina. Imagino, conhecendo inclusive Florestópolis, que Dom Geraldo estava numa situação como a de Jesus. No Evangelho que ouvimos, viu aquela multidão de famílias com extremas dificuldades para sobreviver, numa pequena cidade do norte paranaense, onde tinha uma das maiores taxas de mortalidade infantil da época. Com esta percepção e com a ajuda de muitas pessoas, digo das pessoas certas, colaboradores que o ajudaram a pensar, que o ajudaram a refletir, salvou milhares de vidas de crianças. Um projeto que se espalhou por todo o país e por outros países para salvar vidas. Certamente, irmãos e irmãs, um projeto inspirado pelo Espírito, bem ao estilo da Gaudium et Spes, que provoca para um diálogo fecundo entre o Evangelho e o mundo, a sociedade, a ciência, a tecnologia, sempre objetivando a construção do reino. Hoje, temos mais presente a questão da sinodalidade, pois estamos falando disso mesmo. Sim, precisamos iluminar a nossa pastoral com novas metodologias, com novas criatividades, para que a roupagem com a qual o Evangelho possa ser apresentada ao mundo de hoje, ao nosso país de modo especial, possa ser ainda mais eficaz. Caros irmãos e irmãs,
Cada um dos nossos irmãos bispos falecidos deu a sua contribuição nesta batalha incessante de conduzir a todos para a vida e vida em plenitude. Que cada um deles, com a sua história, cada um deles com os seus feitos, com as suas obras, do lugar onde se encontram, certamente junto de Deus, interceda para que nós sejamos sempre mais fiéis discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, este que produz vida e vida em plenitude. Amém.